Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos indo para a nossa segunda aula dessa nossa quarta etapa, em que o tema em estudo é moluscos, conceitos e características. Pessoal, nós estudamos através da ordem evolutiva, dos invertebrados, os poríferos, logo depois dos poríferos, os quinidários, que eu dei o exemplo aí, o Bob Esponja, logo depois as águas-vivas, no caso dos quinidários, os equinodermos, que nós estudamos as estrelas do mar, os ouriços do mar, os ofiuros, E agora nós estaremos estudando os moluscos, tá? Gente, o que é molusco? Molusco é um animal invertebrado que apresenta o corpo mole e que geralmente são envoltos por uma concha, tá? Grande parte deles, de suas espécies, são envoltas por uma concha. Essa concha tem a função de quê? Função de proteger o molusco e evitar a perda de sua água. Proteger do quê, professora? Proteger de predadores, ora. Então, a concha vai proteger esses moluscos da ação de predadores, e da perda de sua água, tá? Pessoal, o filo molusco engloba o maior número de invertebrados depois do filo artrópoda. Ou seja, artrópodes, quando a gente estuda artrópodes, a gente estuda insetos, animais com exoesqueleto, um esqueleto externo quitinoso, tá? Nós vamos ver mais pra frente, vai ser o próximo conteúdo. Então, o que acontece? Os moluscos estão em segundo lugar. O filo de animais que tem a maior diversidade e a maior quantidade de animais já catalogados é o filo artrópoda. Em segundo lugar, o filo molusca, tá? Vamos começar então para a gente registrar aí a nossa introdução. Vamos lá para o primeiro slide da aula. Vamos registrar no caderno. Conceito de molusco. Os moluscos têm uma composição frágil, são animais de corpo mole, mas a maioria deles possui uma concha que protege o corpo. Nesse grupo encontramos o caracol, o marisco e a ostra. Há também os que apresentam a concha interna e reduzida, como a lula, e os que não têm concha, como o polvo. Gente, olha, polvo e lula, os dois estão na mesma classificação de cefalópodes. Vocês vão ver mais pra frente quando a gente estudar a classificação dos moluscos. Só que a lula tem concha interna, o polvo pode até aparentar ter, mas ele não tem concha interna, tá? Então, vamos lá. Ele tá ali como a lesma. A lesma também não tem concha interna nenhuma, nem concha externa, tá? O polvo e a lula não apresentam concha, que no caso é a lula apresenta. Entre outros exemplos. A concha da ostra a protege de predadores, como eu já havia falado lá na frente, Lá no começo, nossa introdução. A concha é importante para proteger esses animais e evitar a perda de água, também já havia falado isso. Ela é produzida por glândulas localizadas sobre a pele, uma região chamada manto. Então, gente, o animal todo é envolto por uma massa chamada manto, tá? Que ali é onde fica a maior quantidade da água presente no animal. O manto não é uma parte viva do corpo do molusco. Conforme o animal aumenta de tamanho, novo material é acrescentado à concha, que pode variar de forma e tamanho e ser formada por uma ou mais peças. Próximo slide. Onde vivem os moluscos? Você pode encontrar molusco no mar, na água salgada, na água doce, gente? Botei aqui, ó, na água doce e na terra. Na terra a gente também pode encontrar. Inclusive, esses moluscos, eles têm respiração branquial e também pulmonar, tá, gente? Então, por exemplo, o caramujo e a lesma ficam em canteiros de horta, jardim, enfim, onde houver vegetação e a terra estiver bem úmida. Após uma boa chuva, fica também sobre plantas aquáticas em lagos, beiras de rios e etc. O grande caramujo marinho vive se arrastando nas rochas ou areias do fundo do mar. Já as ostras e os mariscos fixam-se nas rochas no litoral, enquanto a lula e o polvo nadam livremente nas águas marinhas, tá? Ou seja, a lula, gente, ela nada com mais facilidade. Inclusive, o nado dela parece o nado da água viva, de jato propulsão, tá? Já o polvo, ele já não nada com tanta facilidade, ele se locomove, tá? Desculpa, gente.
Ele se locomove já no chão, tá? Se locomove com mais facilidade no chão, através dos tentáculos dele, né? Vamos lá para o próximo slide. Anatomia interna de um caracol. Aí eu tenho a figura de um caracol com todas as suas partes, tá, gente? Como eu falei com vocês, a respiração é pulmonar e branquial. No caso aqui, como é um caracol, pulmonar. Pulmonar, a glândula salivar, o papo, tá? O gânglio cerebral, que puxa aqui no tentáculo oculífero. O coração, que é um projeto de coração, né? Ducto espermático e oviduto. Gente, ele já tem o quê? Uma reprodução sexuada. Por ter uma reprodução sexuada, já tem gônadas, tá? Então, olha aqui, ó. Aqui já tem a gônada dele. Pode ser masculina ou feminina. Glândula de albumina, que é a glândula de albumina, de proteína, né? E o ducto espermático, já havia falado, tá? Então, essa aqui é a constituição de um corpo de um caramujo. Ou caracol, no caso aí é um caracol, né? Isso aí, tá bom? A constituição é muito similar. Vamos lá para o próximo slide. Classificação dos moluscos. Classificação dos moluscos. A forma e o tipo da concha são alguns dos critérios usados na classificação dos moluscos. Atualmente, esses animais estão divididos em 3 classes: gastrópodes, bivalves e cefalópodes. Os gastrópodes, gente, já são os caramujos e os caracóis. Eles têm uma grande diferença um do outro. No caso esses gastrópodes, eles são diferentes dos bivalves e cefalópodes, porque eles têm uma estrutura no topo da cabeça que tem a função de raspar o alimento preso às rochas. Essa estrutura chama-se rádula, tá? E a rádula, ela é usada para raspar o alimento que se encontra nas rochas. Quando a gente for estudar em específico gastrópodes, eu vou mostrar uma figura para vocês, mostrar o que é uma rádula e falar da função da mesma, tá? Bivalves. Bivalves já falo, são aqueles que têm 2 válvulas, né? Ou seja, 2 conchas que fecham. Aí você já tem a ostra, já tem os mariscos, né? Aqueles que fecham, tá? Tem 2 conchas, uma em cima e uma embaixo. E os cefalópodes. Os cefalópodes, aí você já tem os moluscos mais inteligentes, que são as lulas e os polvos, tá bom? Bom, gente, a nossa aula fica nisso aí hoje. Ela é pequenininha mesmo, é a introdução ao estudo dos moluscos, né? Apenas com as características principais, o conceito e a classificação, né? O celular caiu aí, mas faz parte, né, gente? Faz parte da vida do professor nessa pandemia, esse tipo de coisa acontece mesmo. Espero que vocês tenham gostado da aula. É um conteúdo muito agradável, é um conteúdo que eu gosto muito de ensinar. É uma matéria muito interessante, né? De animais aí perceptíveis na nossa natureza, que estão ali no nosso dia a dia, que a gente está sempre vendo, né? Como eles agem, né? E vendo eles o tempo todo ali, ao nosso lado ali. Eles são presenciais na vida da gente, né? É isso aí, tá bom? Estou com saudade de todos, espero que vocês estejam se cuidando e estudando também, né? Nós estamos na 4ª etapa, no finalzinho do ano letivo. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Até a próxima aula. Beijo, tchau, tchau.